Glória a Deus. Boa noite, família. Que bom. Eu sempre falo isso, né? Que bom estar junto. Eu falo muito bom estar junto mesmo, porque de verdade, para mim é muito bom a gente estar junto. Eu imagino que esse momento a gente poderia estar em qualquer outro lugar, não é? Mas você escolheu estar na casa de Deus. O Espírito Santo te tocou, te trouxe a esse lugar, e Ele não te trouxe a esse lugar simplesmente para assistir um culto. Ele tem algo para fazer na tua vida, e já começou a fazer desde o início. Desde o momento em que esse encontro começou, Deus já começou a trabalhar na tua vida. E é por isso que eu sempre digo essa mesma frase: que bom que nós estamos juntos, porque Deus age e trabalha na unidade. Quando a igreja está reunida, quando a igreja está junta, é alegria, é paz, é alegria no Espírito Santo, é transformação, é cura, é milagres. Desde quando eu me converti, eu sempre vi isso acontecendo no seio da igreja. Que bom que você veio, que bom que você está aí pela internet nos acompanhando. Eu espero que também você esteja muito bem, que Deus possa estar abençoando a tua vida e que você possa estar tendo aí uma semana também excelente desde já. Eu tenho 2 anúncios para deixar para vocês. O primeiro deles é, eu gostaria primeiro, conhecer primeiro, né? Vou ser mais educado, né? Quem é que hoje talvez esteja nos visitando pela primeira vez? Você pode fazer um sinal com a sua mão? Olha aqui, que bom! Temos pessoas aqui à frente, aqui do meu lado direito. Levanta aí a sua mão. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. A nossa alegria é imensa de receber vocês aqui na casa de Deus. A gente tem uma alegria muito grande de poder estar com você aqui cultuando ao Senhor, e a gente agradece por você ter tirado esse tempo para estar com a gente. E pela sua vida, nós queremos nessa noite aplaudir ao Senhor em forma de louvor a Ele, porque vocês estão aqui. Se você está aí pela internet também, dá um joinha aí no chat, o pessoal aí da mídia vai responder você. É sempre uma alegria muito grande. Agora sim, um anúncio que eu quero passar para você é que ali fora, você já deve ter visto uma mesa cheia de panos de prato, né? Não é feirinha de Itaipava, não é feirinha... Não, aquilo ali é o seguinte, gente. Apareceu uma tela aqui para a gente. Se o pessoal conseguir, eu não sei se vão conseguir, porque eu não combinei com eles. Se não conseguir, não tem problema. Existe aqui na igreja um projeto chamado Projeto Transformando... Construindo Futuros. Construindo e transformando, né? Ou seja, Construindo Futuros. Esse é um projeto que já tem aí 2 anos que está funcionando. Não parece, né? Mas o tempo passa muito rápido. Nasceu no coração do nosso pastor. Ele convidou a Arlene, a mulher mais bonita dessa igreja, para poder estar gerindo aí esse projeto. E esse projeto tem gerado frutos, não é? A gente viu aí no ano passado, algumas pessoas passaram aí em concursos. Nós temos cursos preparatórios. Tem a galera lá do jiu-jitsu, tem um sensei aqui brabo, fominha, entendeu? É uma bênção. Então a gente tem tido aí um resultado muito bom, e as irmãs estão ali, não é, apresentando o trabalho que elas têm feito. São várias pessoas, às vezes, principalmente o pessoal quando chega, não é, numa certa idade, às vezes fica sozinha, né? Os filhos casam, não é? Às vezes não tem mais tantas pessoas para poder ter amizade, e esse é um momento de terapia, é um momento gostoso de poder estar ali, além de estar exercitando uma arte manual, também estar ali conhecendo pessoas. Então a gente tem testemunhos maravilhosos, você vai ver os testemunhos, mas eu queria te convidar nessa noite, antes de ir embora, passa lá, dá uma olhadinha, tudo baratinho, tudo legal, para você poder conhecer também. Se você quiser conhecer o projeto, eles agora vão estar entrando em recesso, mas no ano que vem, assim que voltar, a gente vai estar anunciando. Eu quero te aconselhar a conhecer o projeto, né? Funciona aqui do outro lado da rua, ao lado da New Life. Tem 2 salas de aulas maravilhosas, tem um espaço muito legal para o pessoal poder desenvolver artes. Enfim, é um projeto que a gente pensa em que ele cresça. A gente pede a Deus que dê condições de que ele cresça. Nosso pastor, ele ama, não é, poder estar abençoando. Nossa pastora também tem esse desejo, e a gente espera realmente que o projeto Construindo Futuros possa trazer grandes mudanças, grandes transformações na vida das pessoas. Pastor, é só para o pessoal que é da igreja? Não. Exatamente essa que eu acho que é a beleza, é a gente poder abençoar o outro. Não importa se proclama a nossa fé, se não proclama a nossa fé, o que a gente quer é abençoar vidas, não é? Por um preço assim muito especial. Um curso preparatório hoje está com um valor muito mais além. Para você ter uma ideia, é cerca de 400% mais caro do que o que a pessoa paga ali. Ali é realmente para poder manter as despesas. O pessoal ali praticamente faz
por amor. Então, já fiz o comercial, tá bom? E agora vamos então à palavra de Deus. Você sabe que nesses domingos Deus colocou no coração do nosso pastor de estar falando sobre as cartas do apóstolo Paulo. Você sabe que eu vou repetir mais uma vez, todo o Novo Testamento, ele é baseado praticamente nas cartas do apóstolo Paulo. Elas trazem as doutrinas principais, elas nos falam sobre fé e sobre graça, que são os dois grandes pilares da vida cristã. Ela fala sobre a realidade da nova criatura, ela fala sobre o Espírito Santo, a maneira como ele age, o falar em línguas, ela fala sobre missões, ela fala sobre tantas coisas que são tão especiais. E nesse mês a gente está estudando aí a carta aos Efésios. E a gente começou, não é? Há algum tempo atrás, ele começou lá com o capítulo 1, 2 e 3. A gente teve a oportunidade de estar ministrando aqui o capítulo 4. E hoje eu quero estar ministrando para vocês o capítulo 5. Capítulo 5, ele é praticamente uma continuação do capítulo 4. Capítulo 4, nos 3 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo ele vai falar um pouquinho sobre a obra de Deus. Vai falar um pouquinho sobre o que Deus fez, sobre aquilo que Deus trabalhou para que nós tivéssemos a vida que nós temos hoje. E nos capítulos seguintes, né, no 4, no 5 e no 6, ele vai falar sobre a vida prática cristã. Nesse capítulo ele vai falar sobre o amor nos relacionamentos. Hoje pela manhã o nosso pastor, brinquei com ele quando ele foi embora, eu falei assim: pastor, o senhor já pregou a mensagem de hoje à noite todinha. Eu não sei se o senhor tem consciência disso, mas o senhor já pregou a mensagem todinha. Você vê que o Espírito Santo ele trabalha de uma maneira maravilhosa. E eu lembro de uma frase que ele disse que foi: tudo é pelo amor. E isso é verdade. Vida cristã é vida em amor. Vida cristã é uma vida que ela é pautada, ela é baseada no amor. Não tem como a gente ter vida cristã se nós não tivermos amor. E o apóstolo Paulo vai, cheio do Espírito Santo, nos explicar um pouquinho sobre isso. Vai falar um pouquinho sobre como que primeiro nós éramos antes de conhecer a Cristo e como nós devemos nos comportar hoje. Existe uma mudança e, gente, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de clareza, tá? A igreja no Brasil ela tem crescido e eu tenho dado glória a Deus por isso. No entanto, a igreja ela não pode crescer apenas numericamente. A gente não pode pegar e bater no peito e dizer: hoje nós somos 80%, 90%, 100% de cristãos no Brasil, se os cristãos não vivem a vida cristã proposta pelo Espírito Santo, por aquilo que Deus deixou para nós. Vida cristã, ela é transformação. E essa transformação não é apenas quando a gente se converte. Ah não, o Renato agora se converteu, não é? Ele tinha um costume, agora ele não tem mais. Ele tinha um modo de falar, agora ele não tem mais. Mas agora ele se converteu e agora ele vai continuar vivendo a vida dele de qualquer maneira. Não! Nós somos transformados e somos a cada dia lapidados por Deus. O que é lapidar? Tirar as arestas, tirar as coisas que nos atrapalham. E o que tem acontecido hoje no Brasil, eu falei isso na última vez que a gente falou aqui sobre o capítulo 4, o que tem acontecido hoje no Brasil é que tem muita gente dentro das igrejas, mas pessoas que estão resistentes a uma mudança. E queridos, eu não vou dizer para você que essa pessoa vai perder a salvação, porque quem sou eu para julgar? Eu não estou assentado no trono, eu sempre digo isso. Quem está assentado no trono de justiça é Deus, então Deus é que sabe. Mas a pessoa vai deixar de experimentar, de gozar tantas coisas boas que tem quando a gente obedece a Deus. E o apóstolo Paulo ele vai terminar falando sobre a vida conjugal. E aí você talvez possa pensar assim: poxa, o que tem a ver a mudança de vida do cristão, o modo de se comportar do cristão e o casamento? Tem tudo a ver. E que o Espírito Santo fale no nosso coração nessa noite, que a gente possa aprender isso com alegria. Eu gostaria de destacar, gente, uma coisa, e eu acho que isso é muito importante. Toda vez que eu citar aqui, o apóstolo Paulo escreveu, o apóstolo Paulo falou, entenda o seguinte: o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu e falou, ok? Paulo, claro, ele tem o seu o conhecimento, ele foi alguém que estudou muito, ele estudou numa das melhores escolas teológicas da época que ele viveu. Mas entenda uma coisa, tudo foi revelado pelo Espírito Santo.
Eu posso estudar, eu posso me aplicar, eu posso procurar conhecimento, mas se eu estiver aqui falando para você e o Espírito Santo não confirmar isso no teu coração, não vai valer muita coisa. Eu posso te apresentar muito conhecimento humano, muito conhecimento que existe aí da ciência, mas se o Espírito Santo não trouxer isso para a vida prática, não vai valer muita coisa. E foi exatamente isso que Deus fez através da vida do apóstolo Paulo. Então eu peço que você tenha esse filtro, que cada vez que eu falar, porque fica difícil toda hora, não é? O apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo, o apóstolo Paulo com o Espírito Santo. Então eu já vou te falando de antemão para que você possa compreender isso. Mas antes da gente entrar então na pregação em si, eu quero orar junto com você. Pedir a Deus que Ele esteja falando conosco, porque sem o Espírito Santo nós nada podemos fazer. Pai, eu te peço mais uma vez, Senhor, nessa noite, como o Senhor tem falado, Pai, através desse púlpito, Pai, através, ó Senhor, dessa plataforma e de tantas outras igrejas, Pai, que há espalhadas pelo Brasil, que mais uma vez não seja o Renato, Pai, mas seja o Teu Espírito falando a cada coração. Que o Senhor, ó Deus, possa estar falando, Pai, coisas pertinentes ao Teu reino. E que o Senhor, possamos ajustar a nossa rota, possamos ajustar, Senhor, a nossa vida. E se já estamos, ó Deus, num caminho correto, se já estamos buscando fazer a Tua vontade, que o Senhor confirme isso. Porque isso traz alegria ao nosso coração, saber que estamos fazendo aquilo que é a Tua vontade. Por isso, ó Pai, nessa noite eu te peço, fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Andar em amor e pureza. Começa com esse assunto, e esse assunto vai do capítulo 5, versículo 1 até o 7. E eu quero ler com você. A palavra de Deus, ela diz: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício, com aroma suave. Entre nós não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Ao invés disso, portai-vos com ações de graça, porquanto podeis estar bem certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Paulo aqui está deixando uma mensagem clara. Vocês não podem se comportar como as outras pessoas se comportam. Éfeso era uma cidade altamente idólatra. E a idolatria daquela época envolvia práticas que eram relacionadas a relações sexuais com sacerdotisas. Elas eram sacerdotisas sexuais. Então, esse assunto era um assunto, parece até o 2025, né? Era um assunto que fervilhava. Eu tenho dito isso, que você não pode mais ver um filme, é muito difícil você hoje conseguir ver um filme, ver uma série, que não cite alguma coisa assim. Você vê que até mesmo nas traduções que são feitas para nós, para o nosso idioma, existe uma forçação de barra ao se usar palavras de baixo calão, mais conhecidas como palavrão. Palavrão para mim é uma palavra comprida, mas palavrão. E a gente hoje vive nesse mundo. Só que o que acontece é o seguinte: nós precisamos viver de maneira diferente. Aquilo que sai dos nossos lábios, as palavras que emanam da nossa língua, as coisas que a gente fala, elas têm poder. E é por isso que nós precisamos viver de maneira diferente. Eu comecei falando para você de que o que me preocupa é que muitas pessoas hoje, e graças a Deus isso não acontece em Bangu, eu friso isso sempre, porque não é apontação de dedo, eu vou até fechar minha mão aqui, não é apontação de dedo, mas muitas pessoas hoje que estão assentados nos bancos das igrejas continuam vivendo a vida como viviam antes. Quando estão na igreja, oi, amado, querido, maravilhoso, querido, olha, tão bom estar aqui com você, abençoado. Mas amanhã, quando sai para o trabalho, é filho disso, filho daquilo, não sei o quê, e aí não adianta. É uma igreja que não será relevante.
Porque eu já falei para vocês, igreja não é o que está acontecendo aqui agora. O que está acontecendo aqui agora é um culto. É um momento onde nós nos reunimos para adorar a Deus. Igreja é aquilo que eu e você somos amanhã no dia a dia. Quando a gente passar dessas portas para fora, quando a gente começar a andar nesse mundo, no ônibus, no metrô, no trânsito, seja onde for. As pessoas hoje elas estão vivendo, gente, de uma maneira, e eu tenho comentado muito isso com a minha esposa, porque tem me assustado o quanto eu descubro que o ser humano ele carrega maldade no coração. Não que eu seja um santinho, evidente que não. Não que eu seja uma pessoa que carrega uma auréola, mas gente, a gente vê que as pessoas elas têm uma maldade, mas é uma maldade provocada. Eu posso dizer uma coisa para vocês, né? Quando eu subo aqui, a outra já botou a mão na boca, eu falo, meu Deus, lá vem. Eu estou num processo com uma situação da minha família, não é a minha família, eu, Arlene, família por parte de pai. Meu pai se foi, algumas tias se foram, né? E existem algumas questões que nós precisamos resolver. Só que são questões que foram resolvidas no passado, foram resolvidas de boca, foram resolvidas sem um documento assinado. Aliás, tinha um documento assinado, mas o documento sumiu misteriosamente. E hoje eu estou precisando resolver esse problema. É um direito meu, a lei me dá esse direito. Ela dá esse direito para o meu irmão. Mas sabe o que está acontecendo, gente? Infelizmente, quase todos os meus parentes estão colocando barreiras. E eu falo assim, gente, o que eles vão ganhar com isso? Cada um está bem. Cada pessoa tem uma situação. Gente, olha só, eu abro um pouquinho da minha vida, porque da minha vida eu falo porque é comigo, entendeu? Todo mundo tem uma situação financeira confortável. Não é ninguém que esteja desesperado, endividado, não. E aí você vê uma dificuldade, e toda hora é isso, toda hora é aquilo, mas por que isso, por que aquilo, por que a tinta é azul, por que não é vermelha? Isso aqui eu estou falando de uma coisa intra, de uma coisa pequena. Agora, quando você vai para o mundo, são mães matando filhos, são pessoas que não têm a menor misericórdia das pessoas que estão sofrendo, que simplesmente olham para as pessoas e veem as pessoas de qualquer maneira. Não, a igreja precisa ser diferente. Os nossos olhos precisam enxergar como os olhos de Jesus enxergaram. Os nossos lábios precisam proferir as palavras de bênção, como Jesus falou. Nós precisamos usar os nossos braços, as nossas finanças, os nossos bens, para abençoar as pessoas que estão aí fora precisando. Eu não posso passar por uma pessoa que hoje se dá o nome de cracudo e achar que aquilo ali é normal. Gente, não é normal. Não é normal ver pessoas se prostituindo. Não é normal ver pessoas dentro de casa um conflito a cada 5 minutos. Não é normal. E a gente olha tudo isso e a gente pensa, tá, Renato, mas olha só, o que eu tenho a ver com isso? Talvez você não possa fazer muita coisa, porque diz que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas você pode orar. Você pode repreender aquele demônio. Sabe por quê? Porque isso é demônio. Isso é um inferno. Se o inferno consegue roubar a paz da pessoa, isso quem me ensinou foi meu pastor, tá? Pastor Marcos. Renato, se você não estiver bem dentro da sua casa, você não está bem no trabalho, você não está bem na escola, você não está bem na igreja, você não vai estar bem em lugar nenhum. E o diabo sabe exatamente isso, e é exatamente isso que ele trabalha arduamente, para que as pessoas não tenham paz dentro do seu próprio lar. Então, se o teu vizinho não está se dando bem com a esposa, se de vez em quando o pau quebra lá, se de vez em quando tem xingamento, de repente chama até a polícia, ora, repreende esse demônio. Não precisa chegar no portão, demônio, eu te repreendo, não, porque o teu vizinho vai vir contra você, né? Mas vai lá e fala, em nome de Jesus, eu falo ao mundo espiritual, demônio, você está repreendido agora, em nome de Jesus, essa briga vai acabar, vai ter paz nessa casa, essas crianças vão dormir sem medo. Parece que a gente está falando de uma realidade distante, gente, isso está do lado da nossa casa. O ponto-chave da vida cristã, queridos, é o nosso comportamento genuíno. E entenda uma coisa, nós precisamos ser pessoas genuínas. O apóstolo Paulo, quando ele fala aqui nesses primeiros versículos aqui, ele está falando sobre isso. Sobre ter uma vida cristã real. Não uma vida cristã que interpreta um papel. Não uma vida cristã que usa uma máscara. Não uma vida cristã que tem uma maneira de se comportar conforme a situação. Você já viu o polvo? Polvo no fundo do mar? Você já viu como é que é?
Se ele estiver fugindo de uma presa, ele vai para perto de um coral que é amarelo, ele vai lá, se encosta e fica o quê? Amarelo. Se a pessoa não for muito atenta, ela não consegue ver. Se ele vai para um outro lugar que tem corais vermelhos, ele corre para lá e fica vermelho. Tem crente que é crente polvo. Não é porque tem muitos tentáculos, não. Mas é porque ele se pinta conforme o lugar que ele está. Não, você é cristão. Eu sou cristão. Nós somos cristãos. A nossa vida precisa ser a mesma. Tem um amém, né? Glória a Deus. Aleluia. Ai, ai. Paulo fala da intimidação de Deus. Da imitação de Deus, perdão. A base da ética cristã é o próprio caráter de Deus. Queridos, nós, eu e você, somos imitadores de Jesus. Esse ano de 2025 foi o ano do discipulado. Aleluia. E a gente aprendeu muito sobre discipulado. Mas eu acho o seguinte, se você quer guardar alguma coisa que seja realmente importante, guarde. De que o discípulo é o imitador do mestre. É muito mais do que isso. Você estudou sobre isso com a gente esse ano. É muito mais do que isso. Mas entenda uma coisa. Nós somos imitadores do mestre. O caráter de Deus é o caráter do cristão. Não tem como isso divergir, gente. Não tem como não. Isso aí é para Deus, né? O meu Deusinho, o meu Deus que eu amo, o meu Deus que eu adoro, ele é excelente. Mas eu ajo de maneira diferente. Não, queridos. E você vai entender o porquê disso daqui a pouco. Porque existe algo chamado unidade. E o que Deus anseia é que a sua igreja seja única com Ele. Seja uma com Ele. Que a gente possa trabalhar numa simbiose, que a gente possa trabalhar numa mistura, que a gente possa trabalhar juntos. O pessoal fala, estamos juntos, né? Parece que estamos juntos, nasceu no coração de Deus, estamos juntos. Igreja e Deus. Deus e igreja, eu e você, trabalhando por um só propósito, por uma só razão, trabalhando numa só direção, vivendo aquilo que Deus vive. O capítulo fala do afastamento do pecado, em contraste com o amor de Cristo. Paulo vai listar comportamentos que são incompatíveis com a vida cristã e que trazem a ira de Deus, imoralidade, ganância e linguagem imprópria. Isso tem que ser banido da nossa vida. Se isso ainda é uma prisão na nossa vida, isso precisa ser banido. E eu creio que o Espírito Santo é poderoso para transformar pensamentos, mas eu preciso querer. Eu preciso me humilhar. E me humilhar, gente, eu já expliquei para vocês, mas eu sempre vou frisar. Não é dizer, ó Deus, eu sou um pobre coitado, eu não consigo me livrar desse pecado, tem misericórdia. Não, isso não é se humilhar. Se humilhar é dizer o seguinte, Senhor, eu não tenho força, mas eu quero me libertar disso. Eu não quero mais imoralidade na minha vida. Eu não quero mais ser uma pessoa gananciosa. Eu não quero ser mais uma pessoa que tem uma linguagem própria, que fala coisas que não deve falar. E aqui, se você for lá na versão Almeida Revista Atualizada, você vai ver palavras torpes. E todo mundo pensa que palavra torpe é palavrão. Sim, também é palavrão. Mas também é aquelas palavras que não levam a nada. Sabe aquela gente que fala besteira? Aquela pessoa que para conversar e só fala besteira. Só fala coisa que não acrescenta em nada. Segundo ponto, mudança de comportamento. Do versículo 8 até o 14, o apóstolo vai discorrer sobre isso. Ele vai dizer, pois no passado éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz. Pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Existe um contraste gritante entre a nossa vida passada e a nossa vida com Jesus. Entre o velho homem e a nova criatura. Entre a velha pessoa que nós éramos e quem nós somos hoje. Jesus está nos transformando, queridos.
Jesus ele tem trabalhado em nós num processo chamado processo de santificação, separação. Não é a mesma coisa. Não fique pensando que simplesmente hoje a gente começa a frequentar uma igreja. Não, nós fazemos parte do reino de Deus. E como cidadãos desse reino nós temos que nos comportar de maneira diferente. Eu estava vendo um vídeo ontem à noite sobre um país chamado Brunei. Você talvez não tenha ouvido falar desse país nunca na sua vida, porque é um país muito pequeno, mas tem petróleo e gás a balde. Então lá existe muita riqueza, é um país muito rico, é um país que realmente é muito rico. As pessoas lá, o mais pobrezinho tem carro, tem casa, tem educação, tem faculdade, tem tudo, só não tem liberdade, porque é um lugar que tem uma cultura de uma outra religião. E essa religião, ela não permite, não pode falar, não pode pensar, não pode abraçar, não pode beijar. Mas as pessoas vivem felizes naquele lugar. Às vezes a gente pensa que a gente está vivendo em Brunei ainda. Brunei significa para nós o mundo. Sabe, Deus nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou de uma vida de escravidão. De uma vida que talvez a gente tivesse até um certo prazer, um certo conforto carnal. Mas Deus nos chamou para o mundo espiritual, e Ele quer transformar a nossa vida de maneira que a gente viva de maneira diferente e agradável para Ele. E isso não é uma obrigação, isso não é um peso. Eu vou repetir isso daqui a pouco. Isso é algo que a gente faz com prazer, com alegria. Deus está nos transformando. Não somos nós, mas Cristo em nós é que muda a nossa vida. Não tente se transformar automaticamente. Não, a partir de hoje eu serei diferente. Daqui para frente, tudo vai ser diferente, como dizia Aristóteles. Não, quem dizia foi Roberto Carlos. Daqui para frente, tudo vai ser diferente. Não, a gente não consegue, queridos. Sabe por quê? Porque a carne é fraca, mas o Espírito... Se eu vivo na dependência do Espírito, andai no Espírito e jamais satisfarei as concupiscências, os desejos da carne. Então, se eu começo a andar pelo Espírito de Deus, eu começo a ser revestido pela presença, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, você vai ver que o assunto está todo interligado, a gente começa a viver de uma maneira diferente. A nossa força não vai vir mais da nossa própria vontade. Que, aliás, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas força de vontade é um mito, tá? Depois eu vou explicar isso para você um dia. Ai, Jesus. Fruto da luz. A vida na luz produz bondade, justiça e verdade. Para pensar um pouquinho sobre isso. Bondade, justiça e verdade. É o modo como a gente anda. Andar na bondade. Andar na justiça. Andar na verdade. Ser quem verdadeiramente somos. Sermos bons, não porque nós vamos chamar a atenção de alguém, mas porque é uma condição natural de Deus que está em nós. Por isso nós podemos andar dessa maneira. Obras das trevas. Os cristãos não devem participar das obras infrutuosas das trevas, mas sim expô-las pela luz de Cristo. E é aqui que entra a grande diferença. Tem muita coisa boa sendo feita pelo mundo. E eu não estou aqui para julgar o mundo. Eu não estou aqui para julgar o que as pessoas estão fazendo lá fora. Eu já disse isso para você. Mas existem muitas coisas que têm uma aparência de serem muito boas, de serem perfeitas, de serem legais. Mas você não faz ideia do que se passa por trás dos bastidores. Então não se iluda com aquilo que é apresentado como resultado. Examine o processo. E dentro da sua vida cristã, viva o processo. Processo de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Vivendo dessa maneira você vai ver o quanto isso é diferente. As obras das trevas a gente não entende. Por quê? Porque treva a gente não enxerga. Mas segundo nós temos hoje a nossa vida com Jesus, todas as obras são expostas pela luz de Cristo. Despertar, conforme diz aqui no último versículo, ó, desperta, ó tu que dormes. Há um chamado àqueles que estão dormindo espiritualmente, e tem muita gente dormindo espiritualmente hoje. E a palavra nos convida, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Que mortos são esses? Os mortos espirituais.
Eu não estou falando, gente, que a gente não vai ter mais relacionamento com as pessoas que não conhecem a Cristo. Não! Pelo contrário, eu preciso estar lá, porque se eu não estiver lá, como é que eles ouvirão a palavra de salvação? Mas a diferença é, eu não devo conviver, eu não devo praticar as mesmas obras. E é por isso que a palavra diz, desperta sobre os mortos espirituais, e Cristo te iluminará. Quando eu penso nessa palavra, eu penso no seguinte: a gente já andou no escuro, eu tenho certeza que você já andou no escuro. Mas como é bom quando você de repente liga uma lanterna, quando você acende, sei lá, um palito de fósforo que seja, e aquilo ali mostra para você, te situa aonde você está, aonde você pode pisar e aonde você não pode pisar. Assim é a obra de Deus. Nós andamos no mundo de trevas, o mundo jaz no maligno. Nós andamos nesse mundo, mas a luz de Cristo que está em nós ilumina o nosso caminho, nos dá visão. Para quê? Para que a gente possa ser uma igreja relevante nesse mundo, abençoando vidas. Terceiro ponto, andar em sabedoria e plenitude. Efésios, a partir do capítulo 15, vai dizer o seguinte: portanto, estais atentos para que o vosso procedimento é comportamento, não seja semelhante aos insensatos, mas andar em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa sessão é maravilhosa, porque ela vai tratar da maneira como os cristãos devem conduzir suas vidas no dia a dia, com cuidado, com discernimento, com uma vida equilibrada, sem extravagâncias. Nós fomos chamados para ser luz nesse mundo. As pessoas devem olhar para mim e para você, e gente, não entenda isso como um peso. Porque eu já vi muitas vezes pessoas falando, e trazendo um peso sobre a vida das pessoas. Jesus não trouxe peso para ninguém, mas a palavra dele nos orienta. Nós vivemos de maneira diferente. Tem muita gente hoje que quer assemelhar o modo de vida dela ao modo como as pessoas vivem nesse mundo. Gente, não tem nada a ver. E quando eu digo nada, é nada mesmo. É uma maneira completamente diferente. Eu não sei se você estava aqui hoje de manhã, eu não vou pedir você para levantar a mão, porque quem estava sabe o que aconteceu. Teve um momento que o pastor Marcos falou: entregue tudo nas mãos de Deus. Ele falou assim: a minha família está nas mãos de Deus, meu ministério está nas mãos de Deus, minhas finanças estão na mão de Deus, não fique preocupado com a conta que você vai pagar. E essa palavra eu peguei, essa daí eu recebi, como o pastor Luiz falou, tem que tomar posse. Falei, essa eu vou tomar posse. Gente, a nossa vida é completamente diferente, nós entregamos ela para Deus, está nas mãos de Deus. E você acha que Deus cuida de você? Claro que cuida, claro que Ele tem amor por você, claro que cada detalhe, claro que cada minuciosidade da sua vida, Deus se importa, porque Ele te ama. Aleluia. Nós cristãos devemos ter cuidado com a maneira como vivemos, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Tem oportunidade? Faça o bem. Tem oportunidade? Fale da palavra. Tem oportunidade? Viva a vida que Cristo separou para você. Tem oportunidade? Viva a alegria de poder estar vivendo com Jesus, reconhecendo Ele em cada etapa da sua vida. Aproveite o tempo. No mundo hoje, onde tudo é tão corrido, aproveite o tempo. A sabedoria da nova criatura, que sou eu e você que aceitamos a Jesus, envolve entender e fazer a vontade do Senhor, em contraste com a insensatez que domina o mundo. Eu digo para vocês que o mundo está um pouco perdido. A gente passa por experiências assim, eu não acredito que essas experiências sejam só comigo. Ontem à noite eu passei por uma experiência, eu não vou contar não, mas ontem à noite eu passei por uma experiência simples. Eu fui a um comércio fazer uma compra e, infelizmente, eu fui destratado por pessoas que não me conheciam, não sabiam quem eu era, entendeu?
E simplesmente a pessoa falou com grosseria, sem eu ter falado nada. Eu falei, oi gente, perdão, desculpa, eu não sabia. Né? Alguém precisava ser atendido e eu não sabia. A família estava sendo atendida, mas a matriarca, ela achava que se tivesse 10 atendentes, os 10 atendentes tinham que atender os 10 filhos dela. Deu para entender mais ou menos? E eu estava na fila, quando o cara falou, o senhor, o que vai querer? Eu fui falar, pronto. Ei, peraí, eu estou na frente. O mundo está perdido, gente. Falei, ô meu irmão, desculpa, perdão, pode ser atendido, não tem problema não. Depois esperei, fui para casa, fiquei feliz, preparei essa mensagem, assisti um filme, tive um dia maravilhoso. Gente, a gente vive de maneira diferente, gente. A gente precisa pensar de maneira diferente. Essas pessoas estão presas, essas pessoas estão atribuladas. Você não precisa viver desse jeito. Nós não precisamos viver desse jeito. O contraste aqui é feito entre a embriaguez com o vinho e ser cheio de Espírito Santo. Para pensar. Quando a pessoa está cheia de vinho, o que acontece com ela? Ela perde a razão. Ela não sabe mais o que é certo, o que é errado. Né? Ouve uma música lá e começa a chorar. Ouve uma música de sofrência e começa a chorar. Outro começa a falar uma porção de besteira. Cada um tem uma atitude, perde a noção do que é a realidade. Fica num estado alterado de consciência. Essa pessoa ela vai viver de uma maneira terrível, uma maneira que não condiz com aquilo que Deus quer para nós. Mas a Bíblia ela faz esse contraste, ela faz essa mudança. Mas enchei-vos de quê? Em vez de se encher de vinho, do que vocês devem se encher? Do Espírito Santo. Por quê? Porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, queridos, nós somos sensibilizados a viver a vida com sabedoria e com discernimento. A pessoa que está embriagada, ela não tem controle sobre as suas próprias palavras, sobre os seus próprios comportamentos. Mas a pessoa que está cheia do Espírito Santo é o contrário. Ela tem discernimento porque o Espírito Santo dá discernimento a ela. Ela tem controle sobre as coisas que ela vai fazer. Está aí o fruto do Espírito com todos os seus elementos, seus 9 elementos. Você vai poder fazer aquilo que o Espírito Santo te capacita a fazer. Você está vendo a diferença? Ser cheio do Espírito Santo se manifesta em falar uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Citar a palavra traz cura. Eu não esqueço. Gente, existem coisas que marcam a gente. Eu sei que já passou, entendeu? Mas marca a gente. Dia 7 de setembro, teve aqui o evangelista Davi. E ele curou. E ele falou uma palavra que eu sei que está escrito na Bíblia. Mas sabe quando às vezes uma palavra dá um start em você? Ele disse uma palavra. Ele disse o seguinte: a palavra é remédio. Gente, eu guardei essa palavra para mim. Quando a gente fala entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, nós estamos proferindo a palavra. E se nós entendemos que a palavra é remédio, nós estamos sendo instrumentos de Deus para curar outras pessoas. Nós estamos sendo instrumentos de Deus para abençoar outras pessoas. Tem dias, gente, que a pessoa só precisa de alguém que se aproxime dela e fale do amor de Deus. Ontem à tarde eu estava aqui na igreja. E essa eu vou falar rapidinho, tá bom? Eu estava aqui na igreja. E eu estava aqui, estava sozinho, ainda estava aguardando uma galera chegar. E passou uma moça conhecida, de vez em quando ela vem aqui na igreja. E ela me chamou: pastor Renato, posso falar com o senhor? E aquela mulher estava completamente transtornada. Ela começou a chorar ali do lado de fora. Aí você imagina, eu de camiseta, bermuda, chinelo, sozinho aqui na igreja. Eu falei, eu não posso colocar aqui para dentro, não dá, não é o momento. Mas fiquei conversando com ela ali na grade. Quando eu falei uma palavra para ela, eu falei, de tudo isso que você está me contando, você precisa ter uma base bem firme, você precisa ter uma coluna na tua vida. E tudo isso que você vive, todas essas coisas que acontecem com você, você precisa crer que essa base é a seguinte: Jesus te ama. Quando eu falei isso, ela desabou em choro. Só precisava ouvir isso, gente. Jesus te ama. E ali o meu coração se encheu de amor. Você sente o amor de Deus porque eu sou especial? Não, porque simplesmente eu proferi a palavra. Era o que ela estava precisando naquele momento. Seja instrumento de Deus. Eu sei que você já é, mas continue sendo. Tenha essas experiências maravilhosas. Abençoe. O Espírito Santo, ele está louco para te usar. Desculpa a palavra louco, mas ele está ansioso, melhor assim, para poder te usar. Para quê? Para que você seja alguém que ele use para abençoar vidas. Esse é o nosso propósito, queridos.
dar graças constantemente por tudo a Deus, o Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Deus se agrada de quem é grato. Seja grato. Seja uma pessoa que talvez no passado a gente acha que era nosso merecimento, que era porque a gente era competente, que é porque a gente fazia mais, que é porque nós tínhamos estudado muito. Não. Seja grato a Deus, porque mesmo que tenha sido por tudo isso nós somos porque Deus nos permitiu ser. Então seja grato a Deus. Seja grato por aquilo que você tem. Seja grato pelas promessas de Deus na tua vida. Seja grato pelo que Deus já fez na tua vida, pelo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele vai fazer, porque a palavra dEle, ela é fiel. Seja grato. Deixe seu coração se encher. 4. Relações conjugais. Aqui temos um dos textos mais conhecidos sobre casamento, começando com a exortação à submissão mútua no temor de Cristo. Maridos, símbolos de Cristo no casamento. E vamos ler então, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25. Maridos, cada um de vós, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja, e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama sua esposa ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja, pois somos membros do seu corpo. Em vários encontros de casais, e a gente já participou, graças a Deus, de vários encontros de casais, e quando esse texto é citado, geralmente traz um desconforto, né? O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Sim, eu concordo. É um grande desafio, é uma grande responsabilidade, mas nunca será um peso. Você acha que para Jesus, cuidar da sua igreja, que sou eu e você, é um peso? Você acha que se Jesus tivesse que dormir e acordar, ele não dorme e não acorda, ele não tem essa dinâmica que nós temos, você acha que ele levantaria, mais um dia para poder cuidar da minha igreja, lá vou eu, vem Espírito, vem, me ajuda. Você acha que é desse jeito? É prazer, queridos, é entrega. Então quando Deus diz que nós devemos cuidar da nossa esposa, como Cristo cuida da sua igreja, queridos, é entrega, é prazer, é amor, é alegria. É algo que a gente faz com voluntariedade, não é nada por peso. Eu já vi muita gente falando com isso aqui como se tivesse, olha marido, vou até apontar para cá para ninguém, olha marido, você tem que cuidar da sua esposa como Cristo cuidou da igreja. Glória a Deus, que bom, porque Ele nos ama. E assim, pelo exemplo do amor dEle, eu posso dedicar o amor à minha esposa. Eu posso dedicar o amor a ela, da maneira como Ele ama. Esse amor, ele é sacrificial, pois Cristo se entregou. Também ele é purificador, pois Deus se santificou e purificou. Ele é nutridor, ele é protetor, pois ele cuida dela como seu próprio corpo. E adivinha, nós somos chamados o corpo de Cristo. Então ele cuida de mim e de você, ele cuida de nós. A noiva, aquela que um dia vai contrair as suas núpcias com o noivo, e nós estaremos juntos eternamente. Você vai entender por que Deus falou isso através do apóstolo Paulo. O tempo avança, eu preciso correr. Esposas, símbolo da igreja de Deus. E aqui vem aquele texto controverso, né? Vem aquele texto onde tem que ser de submissa, marido. Eu não entendo, eu não concordo com isso não. Que história é essa? Tem gente que chega a nem querer citar esse título na Bíblia, mas deixa eu entender. Deixa eu falar isso para que você possa entender isso de forma leve. Efésios capítulo 5, versículo 22 diz o seguinte: esposas, cada uma de vós respeitai o vosso marido, porquanto sois submissas ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador.
Assim como a igreja está sujeita a Cristo, de igual modo as esposas estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. A esposa deve se sujeitar ao seu próprio marido como ao Senhor. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da mulher. E não adianta torcer nariz, não adianta se contrariar, não adianta dizer assim, isso é um texto machista. Não adianta. Porque isso aqui não está falando simplesmente do relacionamento matrimonial. É claro que isso acontece no relacionamento matrimonial, mas isso vai muito mais além, isso aqui é muito mais profundo. A submissão da esposa é apresentada no contexto de amor sacrificial ao marido e no princípio da submissão mútua. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A igreja do Senhor, quem é a igreja do Senhor? Igreja de Nova Vida, Família da Fé, é essa? Não. Quem é a igreja do Senhor? Eu e você. Eu pergunto para você, você tem alguma dificuldade de ser submisso a Deus? Nós somos a noiva. Se eu não tenho dificuldade de ser submisso a Deus, por que a gente coloca isso como se fosse algo que está em grau diferente? Gente, é uma coisa natural. É uma coisa onde nós dependemos de Deus, onde nós esperamos de Deus. Então não há por que torcer o nariz, não há por que dizerem que é texto machista, não há dizer por que fazer uma interpretação do texto, trazendo ele para os dias atuais, porque, queridos, isso vai resultar numa bênção tremenda. Quando eu me submeto a Deus, o que é se submeter a Deus? Obedecer a sua palavra, ter comunhão com Ele, procurar saber a vontade dEle antes de tomar uma decisão. E eu pergunto, todas as vezes que a gente faz isso, o que acontece na nossa vida? Bênção ou maldição? Bênção. Então essa palavra submissão, ela foi durante muito tempo mal interpretada, mas entenda isso. Aqui Paulo está falando, claro, como eu disse, do relacionamento entre o marido e a esposa, mas ele fala também, muito mais, da igreja e de Cristo. Como igreja somos submissos a Jesus, completando sua obra, fazendo-a junto com Ele. Veja, submissão, ou seja, estar debaixo da mesma missão. E eu gosto de pensar sobre isso. Quando a gente tem a oportunidade de estar aqui no momento das ofertas, eu sempre digo isso. Deus poderia fazer tudo sozinho, poderia ou não? Ele tem poder para isso? Será que Ele poderia salvar todo mundo à força? Não, mas Ele usa a mim e usa você. Somos coparticipantes. Vocês estão entendendo isso? Não é que o marido poderia, não vamos fazer comparação não, eu sou o marido, eu poderia fazer tudo sozinho. Não, ai de mim, não tivesse Arlene na minha vida, ai de mim. Estou dando a moral hoje, hein? Concluindo, meus queridos, o grande mistério, Efésios capítulo 5, versículo 31. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão o quê? Uma só carne. Este é um mistério grandioso. Refiro-me, contudo, à união entre Cristo e a sua igreja. Portanto, cada um de vós amai a sua esposa como a si mesmo, e a esposa trate o marido com todo respeito. O apóstolo Paulo afirma que o casamento reflete um grande mistério, ou segredo, como queiram, que é a relação entre Cristo e a igreja. Um só. Deixará, pois, o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua esposa e serão os dois uma só carne, uma só pessoa. Esse é o desejo de Deus. Jesus, na oração sacerdotal, João capítulo 17, ele vai dizer: Pai, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um. Aleluia. O marido deve amar a esposa como a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido, reverenciar o marido, assim como é o relacionamento da igreja com Cristo. E eu pergunto, não é assim que a gente se relaciona com Ele? Não é assim que vivemos em comunhão com o nosso Senhor, numa completa submissão? E aí, a gente vai num livro controverso, né? Você que gosta de estudar, você sabe que existe um livro na Bíblia chamado Cantares de Salomão. E para esse livro entrar no cânon da Bíblia foi uma dificuldade, porque tinha gente que achava que o livro era devasso por causa das coisas que ele fala, mas era muito mais por causa da sujeira que existia dentro da cabeça deles. Mas existe um versículo que eu separei
porque eu penso que deve ser o nosso clamor todos os dias. Cantares de Salomão 2,16 já está aí para a gente. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele zela por seu rebanho entre os lírios. O meu amado, o meu Jesus é meu. Você pode dizer isso para ele? Meu Jesus é meu e eu sou dele. Ele zela pelo seu rebanho entre os lírios. Que possamos a cada dia ansiar pelo grande casamento com o nosso amado. Mas enquanto isso não acontece, vivamos a alegria de sermos hoje novas criaturas nele, vivendo diferente, falando diferente, nos comportando diferente, aguardando a volta dele em submissão e vivendo para servi-lo durante toda a nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar então? Pai, muito obrigado, Senhor. A Tua palavra, Senhor, é maravilhosa. A Tua palavra nos esclarece. O Teu Espírito, Senhor, traz à nossa vida, Senhor, um esclarecimento maravilhoso a respeito da Tua palavra, Senhor, e nós queremos viver dessa maneira. A maneira que Te agrada. A maneira, Senhor, que faz aquilo que o Senhor planejou para a Sua igreja. Efésios capítulo 5, o Senhor fala muito sobre isso. Nos ajuda, Senhor, se hoje nós temos algumas atitudes, algumas palavras que vão de encontro, Senhor, àquilo que o Senhor planejou para a sua igreja. Transforma a nossa vida. Como diz aquela canção, ajuda-me a melhorar, ajuda a ser alguém diferente, ajuda-me a ser alguém, Senhor, que possa resplandecer a Tua glória, que aonde nós estivermos, Senhor, esteja a Tua luz, abençoando vidas. Pai, que as trevas sejam dissipadas, que aonde os meus irmãos chegarem, Senhor, toda espécie de demoníaca possa sair em retirada, porque chegou um Filho de Deus, chegou alguém que representa o reino dos céus, e que, Pai, possamos declarar todos os dias, eu sou do meu amado, e Ele é meu. Eu aguardo em Ti, Senhor, eu espero em Ti, e eu creio que no tempo certo, o Teu nome será exaltado. Assim, Senhor, queremos ser um contigo, que essa nossa união, Pai, possa prevalecer durante toda a eternidade, e que quando o Senhor voltar, possamos ter essa alegria de consumar as bodas do Cordeiro, celebrando o Teu nome com a nossa vida. Que assim seja, Senhor, para a honra e glória, eu Te oro em nome de Jesus.